O caminho para o despertar espiritual é solitário. Vamos reagir a um vídeo sobre essa temática que me acabaram de enviar sobre o canal Qualquer Estrada. O título do vídeo é A Solidão e o Despertar Individual. Vamos fazer algumas reflexões filosóficas a partir dele. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. O vídeo é esse. Vamos lá. Vou colocar um pouco acelerado aqui. Não o suficiente para vocês não entenderem, tá? Mas vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Rodrigo, essa é minha Kombi, minha casa, onde eu venho viajando pelos últimos 3 anos. Esse aqui é o Milo, meu companheiro chileno aí, encontrei ele lá na Patagônia e tá viajando agora comigo e comendo todos os ossos que ele puder encontrar pelo caminho aí. Ontem eu falei um pouco sobre a gente deixar pra trás coisas que não fazem mais bem pra gente, né? Ao invés de ficar pilhando um monte de aprendizado, coisas novas, coisas que a gente queria fazer, né? Autodesenvolvimento e tudo mais, a gente ter a capacidade de se observar e saber de fato dividir o que é que não é mais interessante pra gente manter, né? Mas depois eu voltei e fiquei pensando em muitas outras coisas na minha vida mesmo, né? De toda essa jornada aí, desses 3 anos na Kombi e tudo que eu deixei pra lá, né? Eu vejo que muita... Ele já tá, então, há 3 anos nessa jornada. Ele e o cachorro. Então, ele já abandonou muita coisa. O vídeo tem 3 meses aqui, pelo que eu tô vendo. Do momento em que eu gravo é começo de abril de 2025. Então, ele fez esse vídeo em 2025 ainda. Vamos ver. Muita coisa mudou nos últimos anos, né? Se a gente for parar assim para olhar, por exemplo, desde o final de 2019, né? Foi um grande marco na vida de todo mundo, praticamente, né? E para mim, especialmente, foi muito forte, não só por conta disso, mas porque no começo de 2020 eu tive uma experiência muito profunda, assim mesmo, né? Que é um negócio meio chamado de despertar espiritual, né? Não é uma coisa religiosa, assim, né? Porque não é atrelado a nenhuma religião. Eu diria que foi um momento que eu, de fato, olhei pra minha vida mesmo, assim, né? E falei, cara, eu tô vivo. Olha aqui, eu estou num corpo orgânico, tipo, vivendo, respirando. Pra mim, de fato, foi como se eu olhasse assim e percebesse que parecia que eu vinha vivendo como um robô, no automático, só seguindo o que todo mundo falava que era melhor pra mim. Eu não vejo como... Cara, isso daí é um dos relatos mais recorrentes sobre o que significa despertar existencial. Eu não diria espiritual. O jargão que eu utilizo, filosoficamente falando, é mais existencial que espiritual, porque o espiritual, justamente como ele fez a ressalva logo no início do vídeo, tem essa carga muito religiosa. E para você ter um despertar existencial, você pode ser religioso. A questão é que você não precisa ser religioso. Você pode acreditar em Deus. A questão é que você não precisa acreditar em Deus. Então, eu prefiro chamar de despertar existencial, porque eu enquadro a minha visão de filosofia. Minha visão de filosofia é o campo da investigação humana que visa a responder a 4 grandes problemas: metafísicos, epistemológicos, éticos e existenciais. Problemas metafísicos respondem a uma grande questão. Qual que é o fundamento mais básico da realidade? É só matéria? Tem algo além da matéria, por exemplo? Questões epistemológicas. Como é que eu conheço a realidade? Se é que eu conheço. Questões éticas. Como é que eu me comporto em relação a os meus pares, as pessoas iguais a mim? Como é que eu equaciono interesses que não são apenas os meus? Questão ética. Questão existencial. Quarta. Como é que eu conduzo a minha vida singular? Como é que eu conduzo a minha vida individual? Vocês sabem que tem um livro, até aqui, na minha mesinha aqui, tem um livro chamado A Morte de Ivan Ilitch. Vocês já leram esse livro aqui? Esse livro aqui é um livro do Leon Tolstói, o escritor russo, famoso escritor de... Aqui, as obras dele, deixa eu ler para vocês. A Felicidade Conjugal, Guerra e Paz, Senhor e Servo. Mas Guerra e Paz talvez seja a obra mais famosa dele. Mas essa aqui é muito fácil de ler, tá vendo? Muito simples de ler, muito curtinho. Retrata a história do Ivan Ilitch, que morre sem ninguém se importar, logo no primeiro capítulo. E a partir do segundo até o 12º, ou seja, 10 capítulos ali, a vida dele é mostrada. A vida dele que era o tempo inteiro certinho do ponto de vista ético. Ele sempre foi
obedecedor, se é que essa palavra existe, ou melhor, obediente dos deveres, fazia tudo certo. Casou, não dava certo com a esposa, se dedicava só para o trabalho, para a vida pública, digamos assim, até que ele adquire uma doença desconhecida, que faz com que ele sinta dores lancinantes. Essas dores o afastam do mundo do trabalho, que era o único mundo que fazia sentido para ele. Ele tem que ficar em casa. Tem que, além disso, se confrontar consigo mesmo, porque ele tem que ficar só. Ele não consegue lidar bem com ninguém na casa dele, nem com a esposa, nem com os filhos. Ele passa a perceber que a vida dele foi uma farsa, porque ele só tinha uma identidade exclusivamente funcional. Ele era um funcionário respeitado, ele tinha amigos no que diz respeito à profissão dele, só jogava ali um carteado e tal, mas, né, era só isso. Ganhava bem, era uma classe média alta, digamos assim. Agora, quando tudo isso ruiu, ele teve que se ver confrontado ele com ele mesmo, ele viu que não tinha nada. Essa questão de se ver confrontado de consigo mesmo é justamente a questão existencial. É por isso que ela não se confunde com a questão ética, percebe? Na questão ética, ou seja, o que diz respeito ao comportamento que você tem com todo mundo, você pode estar perfeitamente arranjado. Isso não significa que você está bem arranjado com você mesmo. Entende? É sobre essa questão existencial que o camarada fala aqui no canal dele. Vamos ver. Para quem não leu, leiam, tá? Vejo como se eu tivesse feito nada, mas eu percebo que existiram algumas coisas, meio que chamados assim mesmo pra mim, algumas coisas que foram me despertando, assim, seja, por exemplo, como coisa simples mesmo, como assistir um filme, por exemplo, né, como eu já falei, tem certos filmes que eu assistia e eu sentia aquilo tocando profundamente em mim, e no começo de 2020 aconteceu essa coisa específica, assim, que foi realmente numa crise monstra de ansiedade, assim, né, como eu falei, eu vinha sofrendo anos e anos de ansiedade, depressão, me sentia muito mal com a minha vida, embora se eu olhasse todos os aspectos dela, assim, eu deveria estar feliz, né? E como eu falei, eu tinha um trabalho, eu Olha o caso do Ivan Elite aí, ó. A questão ética estava resolvida. morava numa grande metrópole aí, né? São Paulo, uma das maiores. Tinha um emprego que eu poderia ficar o resto da minha vida nele e era pra eu estar feliz. E eu, todos os dias eu batia isso na minha cabeça. Falava, cara, por que você não está feliz? Eu não estou feliz, eu não estou feliz. E nesse dia, no meio dessa crise gigantesca de ansiedade, e me veio foi como um clarão assim mesmo, né? E logo em seguida me veio uma paz incrível, uma paz tremenda. E eu comecei a de fato ver um monte de coisas que era só eu mudar, que era só eu deixar pra lá, que era só eu agir diferente. E a partir desse momento, muita mudança começou a ocorrer, né? E por coincidência, isso aconteceu junto com a pandemia, cara. 2 meses depois, assim, a primeira coisa que eu pensei, né, foi. Por coincidência, nada, né? Aconteceu com muita gente na pandemia. Justamente porque, deixa eu comentar isso, que isso é muito importante. O que a pandemia traz de novo? O que acontece com o Ivan Illich tem muito a ver com o que acontece na pandemia. Quando o Ivan Illich adquire a doença, ele não sabe de onde veio, mas que o incapacita de continuar trabalhando, ele só sente duas coisas. Dor lancinante, no lado esquerdo do corpo aqui, e um gosto amargo na boca. E essa dor lancinante faz com que ele não preste atenção em mais nada, só nele mesmo. O que a pandemia fez? Ela tirou a gente do mundo do trabalho, colocou a gente em casa. Pá, nota de rodapé para esse agente, tá? Classe média, né? Porque o trabalhador continuou fazendo seus corres aí. E classe média que podia ficar em casa, ficou. Na época eu fiquei, ele certamente ficou. E quando você fica em casa sem ter as obrigações do trabalho, você tem tempo para pensar em você. Porque tudo no dia a dia faz com que você não pense justamente em você. O que você está fazendo da sua vida, para onde é que você está indo, quais são os valores que você está cultivando. Você só vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Vai fazendo porque é isso. Você tem que pagar as contas, você tem que cuidar das responsabilidades, você vai fazendo. A pandemia, ela te devolve, quando você está na classe correta, ela te devolve a possibilidade de você pensar em você mesmo. A vida geralmente não te dá essa possibilidade. Vamos lá.
né, foi, cara, eu preciso pedir demissão do trabalho. É tão simples, foi tão simples quanto isso. Parece óbvio, mas é muito difícil mesmo. Eu sei como pode ser difícil. A gente tá numa situação dessa em que a gente acha que a gente deveria estar feliz e a gente não muda. E eu só vi isso. Falei, cara, eu tenho que mudar, não importa. Eu vejo hoje que eu tinha muito medo do que as pessoas iam achar, né? E essa é uma grande parada aqui que eu ligo com o assunto de ontem aí, né? Que o que a gente precisa aprender a deixar pra trás. E é uma das coisas mais difíceis, né? Que são os grupos de pessoas que acabam às vezes nos prendendo a um lugar que a gente não quer estar mais. Porque a gente tem medo de que se a gente mudar, elas não vão gostar mais da gente. E eu não vou negar que hoje, na situação que eu tô 3 anos depois, 4 anos depois já, né? Eu acho que tem muitas pessoas realmente que podem ter não gostado de muitas coisas. Eu acho que eu mesmo tive que fazer um trabalho imenso para acabar me afastando. Realmente começou a ficar pesado. E eu comecei a me sentir muito esquisito. Essa é uma palavrinha complicada aí, né? Essa sensação de esquisitice, de que você é o diferente ali. E foi o que de fato começou a acontecer, porque eu comecei a frequentar os mesmos lugares, as mesmas reuniões, situações. Eu não achava mais graça das mesmas coisas e eu só ficava pensando nesse monte de informação nova que tava vindo pra mim, assim, né? Tipo, coisas óbvias mesmo, né? Um monte de coisas óbvias. Simplesmente O que acontece quando você... Esse tem tudo a ver com o título, né? A solidão do despertar espiritual. Ele vai desenvolver isso, eu espero. Tem a ver com... Quando você passa por essa descoberta de que você não se reduz à sua dimensão ética, ou seja, a dimensão de comportamento coletivo, que você é uma dimensão um pouco mais profunda, o que acontece com você em seguida é, você passa a ter comportamentos e valores um pouco diferentes. Se você não chega tanto, você passa pelo menos um estágio anterior, que é questionar comportamentos e valores, né? Você primeiro questiona, depois você muda. Porque exatamente o que faz a ética são comportamentos e valores coletivos partilhados. É isso aí. Você faz parte de um ethos, a palavra grega, né? E-T-H-O-S, ou seja, de uma coletividade que partilha certo comportamento. Participar de um ethos é participar de comportamentos e valores que todo mundo faz. E quando você diz assim, poxa, mas eu não sou exatamente só essa camada. Tem uma camada mais profunda que a qual eu pertenço. Você passa a questionar e, portanto, você passa a questionar as pessoas. Não tem como. Aqui é aquela regra do não ataque as pessoas, ataque as ideias, não vale. Porque quando você faz parte de um ethos, o ethos é composto de pessoas, não de ideias. Quando você quer mudar esse ethos e ir para uma dimensão um pouco mais profunda, você vai mudar de pessoas. E, nesse sentido, há uma solidão, sim. Pelo menos durante o tempo que você está atravessando para ir em direção a outro ethos. Talvez o ethos que se coadune mais com a sua dimensão existencial. Mas essa travessia é solitária. Solitária. Vamos lá. simplesmente ficavam aparecendo assim, né? E eu nesse primeiro momento, eu não soube me recolher para refletir sobre essas coisas. E agora, depois de todo esse tempo na estrada aqui, eu pensei muito, né? Consegui analisar e observar todas essas novidades aí, mas que não passavam de coisas óbvias na minha vida que eu queria fazer, né? E essa daqui é uma delas, tentar comunicar a minha verdade. Porque quando eu comecei a ver todo esse monte de coisa vindo, a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, cara, assim como eu tô vendo esse monte de coisa óbvia que eu não via, que eu passei todo esse tempo em depressão, sem entender por que eu me sentia mal, por que eu me sentia ansioso, porque eu tentava agradar pessoas que não fazem nem ideia do que é que eu quero de verdade pra minha vida. Às vezes isso pode surgir de uma coisa muito diferente que você quer fazer e que as outras pessoas não entendam, né? Que é como comprar uma Kombi e ir pro fim do mundo com ela. Até durante todo esse processo eu ainda lutei um pouco, lutei bastante. E às vezes ainda luto, né? Não vou negar que passa muito na minha cabeça, assim, de que tipo, cara, o que você tá fazendo? Você podia estar tendo uma vida mais estável, né? Você podia estar pensando mais no seu futuro. Mas eu sei, né? O seu futuro que eu Mas a dimensão, o conflito dimensional entre a ética e a existência é justamente esse. É estabilidade de um lado e liberdade de outro. É o que em economia se chama de trade-off. Quando você escolhe um, você perde o outro. Quando você escolhe o outro, você perde um. Não tem como manter em graus iguais liberdade e estabilidade. A estabilidade quem traz é a ética. Esse ethos compartilhado de comportamentos e valores. Por quê? Porque você espera o comportamento XYZ de todo mundo e todo mundo tende a atender a expectativa. Na dimensão existencial, as coisas são muito mais inseguras. Você não sabe exatamente qual que é o caminho ainda, entende? Então, esse conflito sempre existirá aí. ia ter naquela vida lá e que eu não queria. É muito difícil porque você tá apegado, você tem medo, é tudo desconhecido, né? Uma coisa é eu olhar agora
para trás e ver e falar, ó, é isso, beleza, legal, ó, eu fiz isso, ó, deixei, tipo, comecei a focar mais em mim mesmo, comecei a fazer as coisas que eu realmente gosto, comecei a desenvolver a capacidade de não me importar no que os outros vão pensar, principalmente quem é muito conhecido, quem tá muito próximo, e conseguir entender que, assim, as pessoas vão se afastar um pouco de você, você vai se sentir sozinho, mas aí você tem que aprender a ficar sozinho e você tem que entender, vai ser bem solitário, porque você está deixando, você está limpando o terreno para poder florescer coisas novas. E isso toma um tempo. Você não vai tirar uma coisa que não está sendo mais legal para você aqui e colocar automaticamente uma coisa nova. Não, porque você nem sabe direito ainda o que vai ser de bom ali. Mas Teve um vídeo do Álvaro Borba, que eu reagi, vou colocar aqui. Ele falava sobre felicidade interior e o processo dele de descoberta da felicidade interior, e ele falava um pouco sobre isso que ele está falando aqui, que é o que a gente chama de autoconhecimento não é uma descoberta de novas informações. O que a gente chama de autoconhecimento é uma purificação daquilo que a gente já tem. Não é um preenchimento, é um esvaziamento. Então você precisa se despir de tudo aquilo que você achava que te preenchia para poder, lá na frente, encher de novo. Só que quando você se despe, você fica vazio, metaforicamente falando, e, portanto, perdido, sem referência. Portanto, esse processo de descoberta da dimensão espiritual, que ele está chamando aqui, que eu estou chamando da dimensão existencial, é um processo de esvaziamento. É um processo de que você não sabe exatamente o que você é mesmo. Você está primeiro se retirando de você mesmo, para poder se descobrir depois, novamente. Sabe? mas você não vai conseguir colocar nenhuma coisa nova se você não tirar as coisas velhas, entendeu? A gente precisa do vazio, né? Às vezes a gente tem muito medo do vazio, mas a verdade é que é no vazio que tudo novo pode acontecer, cara. Vai ter que aprender a ficar mais sozinho, cara. Se você estiver num caminho que você já sabe que as outras pessoas podem não entender, onde você se sente muito esquisito, onde você tem muita ansiedade, onde você se preocupa muito com o que as outras pessoas vão pensar, você com certeza vai precisar aprender a ficar sozinho. E hoje, assim, eu gosto muito, né? Hoje é domingo aqui, ontem sabadão, o pessoal lota aqui, né? Aqui é um paraíso, mas de final de semana é Nossa Senhora. O pessoal vem carregado, né? Eu só posso imaginar isso sempre, né? Que é o pessoal que vem carregado do trabalho da semana toda. E aí chega aqui de final de semana, enche a cara e é som alto e é competição de quem tem mais som alto. E eu tô logo do lado, o único lugar que eu encontrei aqui para deixar a Kombi um pouco mais nivelada é do lado de uma das churrasqueiras. E ontem pararam aqui acho que devia ser até mais do que isso, comemoração, porque tinha uns 4, 5 carros, e o pessoal cantando karaokê alto e até 10 horas da noite, assim, cara. O Milo tava louco, porque eu tentei deixar ele dentro da Kombi comigo fechado ali, mas ele queria sair, né, porque o pessoal fica jogando cai carne no chão, ele fica querendo pegar, né, ele tava doidão com isso. E agora eu tô de novo sozinho aqui, em paz, fazendo o que eu gosto de fazer. Não é que eu não... É interessante desse pessoal que ele acabou de relatar aqui, é que, geralmente, a concepção que nós temos de nos reconectarmos com nós mesmos, assim, é ir para um lugar desse, né? Geralmente perto da natureza e tal. Mas o que a gente faz na realidade? A gente bebe pra caramba, a gente escuta música alta pra caramba, a gente tá no meio de muita gente e, portanto, a gente só tá fugindo da gente mesmo. Música alta faz com que você preste atenção na música, não em você. Muita gente falando alto faz com que você preste atenção nas pessoas, não em você. Essa fusaca o tempo inteiro, sabe? Faz com que você fuja de você. Então você não vai para cá para ficar mais perto de você. Você vai para cá para ficar mais longe de você. É o contrário. E nesse propósito específico, o objetivo é o mesmo que o seu trabalho desempenha em você. O seu trabalho te afasta dessa dimensão existencial. E esse tipo de divertimento também te afasta da dimensão especial, porque ele impede de você pensar em você. Quando foi que o Ivan Illich passou a pensar nele? Quando ele estava com uma dor tão lancinante que ele não conseguia pensar em outra coisa a não ser na própria dor. Não sei qual foi o tipo de dor que o camarada passou aqui, mas certamente foi uma dor grande. Certamente foi uma dor grande para ele fazer essa virada. É que eu não, como eu já falei antes, né? Não é que eu não gosto da companhia das outras pessoas, mas a gente precisa se proteger, porque tem muita gente que não vai entender. Tem muita gente que não vai entender, tem muita gente que não vai apoiar. Quando a gente tenta mudar, né? Tenta fazer esse esforço, e é um esforço gigantesco de cara, eu vou fazer algo novo, né? Que, porra, ninguém vai entender aqui direito ainda o que eu tô fazendo, nem eu sei direito, porque você não faz a menor ideia, né?
Você imagina, você tem uma fantasia, mas é completamente diferente a realidade. Mas você sabe o que você quer, às vezes você não sabe nem explicar direito. E a gente tem uma tendência, pelo menos eu tive muita tendência de achar que, tipo, quem tá em volta deveria estar me apoiando, né? Deveria estar me incentivando. E a grande verdade é que tá todo mundo preocupadíssimo com a própria vida, né? Assim, eu tenho irmãos mesmo, assim, né? Tem a minha família, assim, me apoiou. Geralmente, quando a gente tem essa sensação de que as pessoas deviam estar apoiando a gente, é porque a gente ainda não está preparado. De algum modo, ter essa virada existencial é aceitar a consequência de ninguém te apoiar, exceto você mesmo. Porque, veja, se a coisa não faz nem tanto sentido para você assim, ela não é nem clara para você, como é que ela vai ser para os outros? Entende? Quando você vira e fala assim, eu não vou mais fazer a faculdade de Direito, eu vou abandonar para fazer filosofia. Quem é que vai entender esse negócio, bicho? Não sua mãe, não seu pai, não seu namorado, ninguém vai entender esse negócio, entende? Claro que ninguém vai te apoiar. A não ser que seja um amor muito dedicado a você, mas a maioria das pessoas vai ser o que você está fazendo da sua vida, cara. É normal. É normal. Essa virada existencial requer aceitar que não só você não se compreende adequadamente, mas ninguém vai compreender você adequadamente. De novo, por isso que é solitário. Por isso que é solitário. Apoiou, né? Foi bem. Minha mãe e meu pai me ajudaram a construir a Kombi, sabe? Meu pai furou o teto da Kombi, minha mãe foi pro Brás comprar pano e eu sei que não deve ter sido fácil para eles, entendeu? E é justamente sobre isso que eu tô querendo dizer aqui, assim, não é Então ele teve apoio, sim. culpa das pessoas, porque o instinto natural de quem gosta da gente, as pessoas que estão perto da gente, é que tudo continue do mesmo jeito. Mas só a gente sabe o quão continuar do mesmo jeito tá fazendo mal pra gente, quanto isso tá fazendo a gente triste, tá criando ansiedade, o quanto a depressão tá forte ali, né? Querendo cutucar. Eu já falei antes que eu tenho uma. Pra mim, a visão da depressão é a gente querendo mudar de vida. E se você olhar em volta com clareza, assim, você vai ver que a nossa sociedade, do jeito que ela é hoje, ela é um terreno super fértil pra todo mundo tá deprimido mesmo, né? Porque agora você tá constantemente. Não é que nem a época pelo menos dos meus pais aí, né? Os baby boomers lá, que tipo, cara, você mal sabia o que tava acontecendo no seu bairro ali. Não, hoje a gente sabe o que tá acontecendo no mundo inteiro, a gente sabe. Alguém que tá saindo para viajar, que nem foi o caso comigo. Quando eu vi alguém viajando de Kombi e eu olhei pra minha vida, eu falei assim, o quê? Tem alguém fazendo isso? Sendo livre desse jeito? Tipo, indo pra qualquer lugar que quiser. Tipo, contente em estar num espacinho pequeno desse. E eu aqui com esse apartamento de 60 metros quadrados infeliz? Não, cara. Quem é que disse que, tipo, todo mundo tem que fazer isso aqui pra ser feliz, cara? Então... Ele tá relatando o que a gente pode chamar de choque cultural. Eu vi essa primeira vez, essa expressão a primeira vez com meu pai, na verdade. Meu pai cresceu em Manaus, um bairro pobre de Manaus, São Raimundo. E ele trabalhou desde criança, desde os 14 anos. Ele tem carteira assinada, mas trabalhava já desde muito antes vendendo doce, bolo na rua que a minha avó fazia. E cresceu na pobreza e aí entrou para o movimento católico me esqueci agora, dos folcolares, se eu não me engano. E lá pelas tantas ele conseguiu, pela igreja, uma viagem para a Itália, para passar uma temporada lá. Missionária. E ele voltou ateu. Meu pai voltou ateu. E ele sempre relata que ele voltou ateu por um choque cultural. Ele viu uma realidade de gente que não era rica, muito diferente da dele. Por exemplo, tem acesso a um carrinho simples, né? Tem acesso a uma casa digna, casa ampla, bonita, tem acesso a comida de qualidade. Isso fez com que alguma coisa virasse na cabeça dele. Ele relesse a vida dele inteira, o que acabou descambando para o ateísmo. Isso é um exemplo de mudança de perspectiva radical, entende? Isso é um exemplo de mudança de perspectiva radical. É um pouco do que ele está falando aqui, então. É muito fácil. Muita gente tem depressão hoje mesmo, né? E é uma pena, porque eu vejo muitos casos de que a solução é porque o seu organismo... Posso estar errado, sabe? Eu posso estar completamente errado sobre isso. Aí é a minha opinião, tá? Pelo menos pra mim, eu agradeço que eu nunca
fui tentar tomar nenhum tipo de remédio ou ficar tentando conversar toda semana com alguém pra falar sobre meus problemas, só pra continuar seguindo a mesma vida do mesmo jeito que tava, sabe? Não, pra mim já tava sempre claro que, tipo assim, cara, não, eu só quero fazer o que eu quero fazer. É tão simples quanto. Tipo, se depois que eu continuar, que eu estiver fazendo tudo que eu quero fazer, que eu construir a minha vida do jeito que eu quero, que eu for lá, que eu me livrar de todas essas amarras, né? Aprender a ficar sozinho, aprender a conviver com a minha mudança e com a reação das pessoas e saber ter essa consciência de que, tipo assim, cara, as pessoas não vão querer que você mude. As pessoas não vão querer, sabe? Porque se você mudar, significa que a vida delas também vai mudar, entendeu? Elas vão deixar de ter tanto acesso pra você, é óbvio, porque ninguém vai começar a querer, por exemplo, no caso de gravar vídeos aí, né? Meus amigos não vai querer ficar assistindo meus vídeos mesmo. Eles têm as coisas deles que eles gostam de fazer. É muito raro. O que eu tô querendo fazer é um negócio completamente diferente, é ter contato justamente com outras pessoas. E às vezes eu percebo hoje que às vezes eu podia estar realmente sendo até chato mesmo, de ficar falando, porque às vezes eles estão de boa com a vida deles. Eles estão de boa, Exato. entendeu? Mas aí tem um cara do lado que ele não tá de boa. E eu quero falar sobre isso, porque eu quero mudar, entendeu? Eu quero ter pessoas perto. E eu, às vezes, ficava olhando e pensando assim, cara, como você pode estar feliz desse jeito? E às vezes eu ficava até incomodando o outro. Tem gente que quer ficar ali, sabe? Quer ficar ali. Deixa. Isso é uma belo sinal de maturidade, inclusive. Porque quando você se revolta com a sua vida anterior, você acha que o que você viu tem que ser visto por todo mundo. Ou o que te faz satisfeito tem que fazer satisfeito todo mundo. Errado. Por definição, a dimensão existencial é singular. Ela diz respeito só a você. Se você, de certo modo, passou por um processo de despertar existencial, é porque ele só faz sentido para você. Portanto, não faz sentido julgar os outros pelo seu critério. Se você julga os outros pelo seu critério, você ainda não entendeu o principal, que é a transformação existencial é só sua e não geral. Portanto, não faz nenhum sentido julgar pelo seu critério qualquer outra pessoa que não seja você. Entende? Essa é a coisa. Deixa, entendeu? Eu tento procurar ferramentas. Não, 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 não. Não vai aí, não. Vem pra cá. Meu Deus do céu, acabei de impedir ele de entrar numa lamaceira ali. Você vai direto pra lama, cara. Toda vez. Indo, cara. Cara, fui olhar agora ali, tava sem o microfone aqui. Quando eu abaixei pra abraçar o Milo, o microfone caiu. Mas é isso. Acho que eu falei o que eu tinha pra falar hoje. Continuando do assunto de ontem. Que é deixar aí o que precisa ir pra a gente poder fazer o novo acontecer, né? Poder fazer a vida do jeito que a gente quer, seguir em diante, se sentir bem sendo esquisito, se sentir bem com um olhar diferente que as pessoas vão ter com a gente, né? Com relação às nossas mudanças, entender que nem sempre elas vão entender o que a gente está querendo fazer, mas a gente tem que ser forte e ter o foco de saber por que você está fazendo isso, nem que seja simplesmente por um sentimento que você tem que você ainda não sabe explicar, né? Mas depois você vai saber, né? Vai ser mais fácil. E aí, Mineiro? Tá morrendo de fome, cara. Vou dar uma comidona pra ele, fazer um café da manhã pra mim aqui e seguir o dia. Hoje é domingo, vamos ver se torcer. Fico na torcida pra não parar ninguém hoje aqui do lado aqui com música muito alta, cara. Mas aqui tá melhor do que onde eu tava lá embaixo, porque lá embaixo eu já ouvi hoje de manhã também. Acho que ele vai falar. É, é, é isso, sim. Eu acho que, para finalizar o vídeo, já está se despedindo, eu também me despeço aqui. Acho que o último elemento necessário para que você, de fato, faça a transição do despertar existencial é entender que pode dar errado. É entender que pode dar errado. É entender que seguir o seu instinto não necessariamente vai dar certo. Isso é o grau de maturidade que nem todo mundo tem. As pessoas pensam que magicamente, porque você vai seguir alguma coisa que você não sabe bem explicar e que é o seu instinto, a sua vida vai se encaminhar. Não necessariamente. A gente tem os casos que dão certo, mas tem inúmeros casos por aí que deram errado. Que levaram à morte, que levaram a mais depressão ainda, que levaram a sofrimento de mais gente ainda. A lição do que eu estou dizendo aqui agora, por último, no vídeo, é que nada é assegurado. Isso faz parte da descoberta existencial. Nada é assegurado, nem seguir o seu próprio instinto. Infelizmente. Ou felizmente. Talvez essa seja a graça da vida. Ficamos por aqui. Não se esqueça, você é o que pensa. Como sempre, fique com Sócrates.